Bom dia, meus amigos. Meu nome é Leandro Abreu, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com todos os inscritos no canal, os não inscritos também. Peço que você que não é inscrito, se inscreve, porque ajuda bastante o nosso trabalho. Quando eu me propus a fazer o canal, a criar o canal, é no intuito de ajudar as pessoas a descobrirem e a entenderem um pouco da graça de Deus. Eu, no início, compartilhando um pouco daquilo que eu estava aprendendo e vivendo, e hoje, passado um pouco mais de 3 anos, compartilhando sempre uma palavra e desmistificando os ensinos desses pseudos bispos e pastores, principalmente aqueles dessas igrejas neopentecostal, como é universal. Esse ensino diabólico, esse ensino herético, esse ensino de legalismo. Eu queria compartilhar uma palavra que está no livro de Tito, do apóstolo Paulo a Tito, mas antes eu vou te pedir, me ajuda, se inscreve no canal, você que não é inscrito, porque olha, eu tenho 1.200 pessoas inscritas no canal e 63 mil visualizações. De certa forma, esse número de pessoas ouviram alguma coisa que eu disse, seja 1 minuto, 2, 5, elas me ouviram, mas elas não se inscreveram. E eu entendo que quanto mais pessoas inscritas, o próprio YouTube vai entender e vai começar a indicar os meus vídeos. E eu acredito que o conteúdo que eu produzo não é um conteúdo que vai agradar muitas pessoas, mas é bom que algumas pessoas vejam, justamente para não se deixar enganar ou se enveredar por esses caminhos dessas igrejas que fazem mais mal do que bem. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê o seu like, porque isso ajuda e acaba aparecendo para outras pessoas, tá bom? Então, se eu puder contar com vocês, mais uma vez, o meu nome é Leandro Abreu. Algumas pessoas acabam baixando os meus vídeos e como eu não me identifico neles, as pessoas não conseguem chegar até mim. Então, eu estou no Facebook como Leandro Abreu, não tem como não me achar. Sei que tem um monte de Leandro Abreu, mas você vai ver, porque eu costumo postar os meus vídeos lá também. Sou flamenguista, então você vai me ver com a camisa do Flamengo. Então, me ajuda, tá bom? E muito obrigado a todos os inscritos no canal e a todos que já compartilham os meus conteúdos. Eu agradeço mesmo de todo o coração. Eu queria trazer uma palavra hoje, ainda dando continuidade a respeito da graça. Primeiro que, quando eu falo da graça do Senhor Jesus, por que ela é tão preciosa, por que ela é tão importante na minha vida? Primeiro porque ela me deu razão de viver. Ela me respondeu os meus porquês. Por que disso? Por que daquilo? Por que não acontece isso? Ou por que acontece isso? Então, quando eu, no início, comecei a aprender da graça de Deus, eu percebi que eu não poderia determinar nada. Eu não poderia exigir nada. Porque é como se eu estivesse dando uma ordem ao Criador dos céus e da terra. Porque agora eu deixei de fazer isso, eu posso fazer ou eu posso exigir. Então, quando eu entendi a graça de Deus, foram essas coisas que mudaram na minha vida. E quando eu faço os vídeos, é justamente para compartilhar com você que, de certa forma, principalmente você que ainda está dentro da instituição, você sabe, lá no seu íntimo, aquilo que é falado te traz um certo desconforto no coração, na mente, mas você ainda insiste em fazer porque você acha que está no caminho certo. Muitas vezes você também já pediu a Deus para te mostrar a verdade. Deus, ele te mostra a verdade e você simplesmente acha que é o diabo, porque foi assim que nós fomos ensinados, Os maus olhos, estarmos maus com Deus, então é o diabo, tudo é diabo. Então, o diabo dentro da instituição universal, ele é superestimado. Então,
O diabo ele é maior do que ele é, pelo menos dentro da instituição universal. E o que a Bíblia nos mostra desse nosso inimigo já vencido é que ele é um inimigo que a gente não pode vacilar, mas já somos vitoriosos sobre ele, não por méritos nossos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a vitória sobre o pecado, sobre o nosso inimigo, e através do sacrifício de Jesus nós temos essa ligação com Deus, tá bom? Então eu vou pegar 2 versículos justamente para dar base naquilo que eu vou falar. Está no livro de Tito, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, no verso 10. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Aqui Paulo estava falando sobre os falsos doutores, sobre os falsos mestres, e ele estava dando algumas diretrizes de como deveria ser. Se Paulo estava falando como deveria ser, aqueles que estavam ensinando não eram, certo? Então, ele não pode ser isso, não pode ser aquilo, ele deve ser isso, deve ser aquilo. Se ele estava falando é porque estava acontecendo um problema. E aí no finalzinho aqui do texto aqui diz o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Qual que eram os da circuncisão? Eram aqueles que eram judeus que praticavam o Pentateuco, as leis de Moisés. Então, essas pessoas inseridas no cristianismo, ou quando o cristianismo, ou seja, a mensagem do evangelho chegou a essas pessoas, elas queriam ainda colocar algumas práticas das obras da lei. Então, você vivia num legalismo. O legalismo é tudo aquilo que destoa, ou tudo aquilo que não agrega nos evangelhos. São obras de homens. O legalista, ele vive, ou ele se justifica, ou ele se acha espiritual demais pelas coisas que ele faz. O sacrifício que ele faz, tudo que ele faz, ele sacraliza. Seja em outras denominações, aquele que vai para os montes orar, acha que a oração dele no monte é maior, ou é melhor, ou é mais espiritual, ou é de mais fé do que aquele que orou no quarto dele, ou no banheiro. É aquele que faz, ou vive dizendo que está fazendo jejum. É aquele que faz sacrifício e quer falar para todo mundo. Ou ele acha que o sacrifício dele, ou porque ele é ensinado a fazer sacrifício, que porque ele faz, ele tem mais fé ou é mais santo que todo mundo. Tudo isso é legalismo. Tudo isso são obras da circuncisão. Porque você não consegue, ou você não abraça a fé em Cristo, você não absorve essa fé no Cristo da cruz e principalmente na revelação da sua graça, e você precise fazer mais alguma coisa, porque a obra de Cristo é completa e perfeita. Cristo não deixou nada, nenhuma margem para que nós fizéssemos mais alguma coisa. Então, quando Paulo fala que os enganadores, principalmente os da circuncisão, é porque esses queriam inserir no cristianismo, na mensagem da cruz, coisas que deveriam ser feitas. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo tem uma parte que Paulo fala assim: vocês iam bem. Quem vos impediu de prosseguir na verdade que havia sido revelada para vocês? No capítulo 5, se eu não me engano, de Gálatas, o que estava acontecendo? Havia alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que diziam que para ser salvos, ou para alcançar a salvação em Cristo, precisaria circuncidar-se. E aí Paulo estava dizendo que não haveria necessidade, que Cristo era suficiente. Porque se para ser salvo precisava
de Jesus e se circuncidar, a graça de nada adiantaria para nós, porque nós teríamos que cumprir toda a lei, tudo que foi deixado por Moisés. Então, quando Cristo vem, eu já falei em outros vídeos, ele meio que ele ressignifica todo aquele conceito de Moisés. Então, em Cristo, nós somos salvos por aquilo que ele fez na cruz. Então, o sacrifício de Cristo é suficiente. E o legalista, e esses bispos e esses pastores, percebam, eles vivem falando nas obras da lei, no sacrifício, nas campanhas e propósitos. Por exemplo, a Universal tem o jejum dos impossíveis. Aí tem um dia lá, se não me engano, sábado, não sei se ainda é o sábado, mas a jejum das causas impossíveis, ou seja, o jejum voltado para mim. Não é um jejum que me aproxima de ter um relacionamento com Deus, de ter santidade com Deus, para com Deus, mas o jejum para resolver problemas, o jejum para desamarrar uma causa na justiça, um jejum para conseguir coisas e não para se aproximar de Deus. Me recordo que quando Jesus se retirou para o deserto, foi para ter um estreitamento com Deus Pai, foi para ouvir aquilo que estava sendo exigido, pedido a ele, que ele deveria passar pela cruz. Então Jesus, ele foi para o deserto porque ele sabia do que viria à frente, o que ele iria passar. Ele foi abandonado na cruz, mas hoje ele está à direita do Deus Pai. Ou seja, o jejum que foi feito não foi para afastar dele aquilo que ele iria passar, mas para dar força para ele enfrentar aquilo que ele iria enfrentar. Então, Jesus não foi pedir para Deus afastar dele nada, isso ele pediu na cruz, né? Antes da cruz. Se possível, afaste de mim. Contudo, não faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Mas ele foi buscar esse estreitamento com Deus. Olha só, Jesus. Agora a gente não. A gente faz jejum para desamarrar casamento, desamarrar causas na justiça. A gente faz jejum por conta de uma doença, quando na verdade a gente poderia ter cuidado mais da nossa saúde. Então os nossos jejuns são pura hipocrisia. Os nossos jejuns são voltados para mim, para o eu, para o meu ego, egocentrismo purinho. Isso é legalismo puro, porque eu acho que eu vou alcançar o benefício ou vou alcançar o milagre de Deus por aquilo que eu estou fazendo. Puro legalismo, dentre outras coisas. Certa vez o R.R. Soares disse que quem não desse dízimo e oferta não poderia ser salvo. Puro legalismo. Eu tenho uma visão com relação ao dízimo, com relação à oferta. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é: ninguém vai ser salvo por ninguém, ou melhor, o benefício da salvação não está atrelado a dízimo e oferta. Para ser salvo, não se faz necessário dízimo e oferta. Primeiro, que quando se é salvo, essa questão de dízimo e oferta já não vai mais ser um pesar para você. Isso soa naturalmente. Você faz de acordo com as suas possibilidades e não achando que se você não fizer, que você agora perdi a salvação, não vou mais para o céu. Não, isso é papo para outro vídeo, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas o R.R. Soares disse que quem não der dízimo e não dá oferta não pode ser salvo. Isso é uma heresia, isso é um legalismo dele, porque ele atribui a salvação à obra humana, e a salvação é única e exclusivamente uma dádiva, uma obra do próprio Deus, porque ninguém poderia ser salvo. E quando eu quero que as pessoas dentro do cristianismo façam sacrifícios ou cumpram com rituais, cumpram com coisas vãs, coisas do judaísmo, coisa da lei de Moisés, essa pessoa, se ela vai fazer realmente o sacrifício,
se ela acha que ela vai atribuir um benefício da fé dela por algo que ela fez, ela tem que guardar toda a lei. Guardar toda a lei. Toda. Então, é impossível isso. É impossível qualquer ser humano conseguir isso. Mas eles te prendem nesse legalismo porque eles te vendem aquilo que você quer. E você, tanto buscando essa vida de qualidade, você tanto buscando essa santidade maquiada nas coisas que você faz, seja no trabalho evangelístico dentro da instituição, seja participando das campanhas absurdas, seja frequentando determinados dias ou números de semanas, 7 segundas-feiras disso, 7 quartas-feiras disso, 7 domingos daquilo. Então, tudo legalismo. A palavra de Deus, ela não nos pede isso. Isso é legalismo humano, legalismo de homens que se que se julgam santarrões ou se julgam mais espirituais por aquilo que fazem. Então, todas as vezes que eu vier trazer uma palavra sobre a graça, é justamente nesse intuito de desmistificar esse maldito ensino dessas seitas. Nem igrejas são seitas. Existem pessoas sérias, existem pessoas que a misericórdia e a graça de Deus estão alcançando nesses lugares. E essas pessoas já não estarão mais lá. Elas vão encontrar lugares saudáveis aos quais elas podem agregar, congregar e aprender de Cristo, que podem ser bênção na vida das pessoas, que essas pessoas queiram ser bênção na vida das pessoas e não queiram as bênçãos, porque quando você quer a bênção, você só retarda ela, mas quando você fala, Deus, eu não mereço nada disso, mas eu quero ser um expoente teu, eu quero ser um canal por onde a bênção passa. Se Deus vê sinceridade, conhecendo o teu coração, certamente as coisas fluem melhor e acontecem. Mas se você vive para o seu próprio umbigo, se você vive nesse egocentrismo purinho, achando que você é mais santo porque você faz essas campanhas absurdas, porque você sobe no monte, porque você jejua 7 dias direto. Teve negro aí que até morreu fazendo jejum, porque queria fazer um jejum maior do que o que Jesus fez. Então, é cada absurdo, puro legalismo. Isso é legalismo, sabe? Você achar que você pode fazer ou cumprir com aquilo que só Jesus conseguiu. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele não aboliu, mas ele cumpriu, ele viveu, ele ressignificou. E hoje nós temos acesso a Deus, primeiro, por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz e a graça dele que nos alcançou e nos libertou de tudo isso. E aí lá no final do livro de Tito, eu li o versículo 10 do capítulo 1, e lá embaixo ele diz o seguinte: este testemunho é verdadeiro, porque tanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas. Viu o que Paulo fala? Fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Eles negam a verdade a você. Eles não buscam a verdade. Tudo que eles ensinam são fábulas. Quando você é orientado a levar uma camisa para chegar e dar um nó na hora do culto, quando você fala para você ir com uma roupa branca no final do ano, quando você vai passar no Vale do Sal, nas portas do céu, aquelas portas para a prosperidade, quando você pega a arca da aliança, quando você pega a pastinha da família, quando você faz tudo legalismo, tudo heresia. É heresia e legalismo. Os dois dentro da instituição caminham lado a lado. Então, que você possa ser livre destes ensinos e que a graça de Deus chegue na vida de cada um. Compartilhe esse vídeo, me ajuda, dá o seu like
E você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, tá bom? Até uma próxima.